Bom, rapaziada, pra quem aí tava meio que, olha, o Pedro Vitor é um traidor, o Pedro Vitor, ele é um vira-casaca, que não sei o que, e vai pra Mucula e tal, mercenário. Pra quem tava com esse tipo de discurso, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. O Pedro Vitor, ele é um jogador profissional, tá? Ele é um jogador profissional. Ponto. Ele depende disso pra viver. O Remo negociou com o Pedro Vitor uma permanência. Porém, a proposta lá do time da Coreia foi muito boa. Por isso ele não ficou no Remo. A proposta do time da Coreia foi melhor que a do Remo. E eu acho assim, cara, que nesse time do Remo hoje ele teria espaço. Ele teria espaço no time do Remo, né? O Pedro Vitor, ele não seria banco nesse time do Remo. Ponto. Referente a essa questão, tá? Todo mundo sabe que o Pedro Vitor, ele é um jogador muito identificado com o Remo. Ele gosta do Remo, ele gosta da torcida, ele respeita a instituição, sempre deixou isso bem claro, sempre. E ele acompanha o Remo de vez em quando ele posta nas redes sociais dele que está acompanhando o jogo do Remo. A Mucura tentou contratar o Pedro Vitor, aliás, fez ali, né, uma consulta, e ele disse que só joga no Pará em um único clube, no Remo. Ponto. Tá. A exclusividade para uma volta dele para o futebol brasileiro é o Remo. E tecnicamente falando, ele faz falta, mano. Ele faz falta. A Mucura, se contratasse o Pedro Vitor, seria uma excelente contratação para a Mucura, tá? E não ia virar um pé de rato porque foi para a Mucura, não. Tinha até muito torcedor do Remo lamentando a ida dele, a possível ida dele para a Mucura. Mas não vai acontecer, rapaziada. Pedro Vitor não vai voltar para o Pará para jogar na Mucura. Se ele voltar para o Pará, vai ser para defender as cores do maior da Amazônia, né? Do maior clube. Ele não vai jogar num clube pequeno, né? Num time que é filho do time que ele já jogou. Ele não vai fazer isso. Ele não... Parece até o Baraca falando, né? Bom, rapaziada, agora falando sobre o Remo, né? A diretoria do Remo está dando total apoio pro Antônio Oliveira. Normal, né? Mantiveram um cara aí, bateram no peito e disseram, ó, a responsabilidade é nossa. E é de fato de vocês. Só que eu parei pra pensar numa coisa, gente. E de fato, isso faz todo o sentido. A gente está atribuindo muito o fato do Remo não ter um desempenho em campo ao treinador. E não tá errado. O Remo não joga nada com o Antônio Oliveira. Ponto. Só que o senhor Marcos Braz trouxe o Antônio Oliveira e mais 3 auxiliares, e nenhum desses auxiliares trabalha com a parte física dos jogadores. É um preparador físico. A gente teve esse problema no início da temporada. Os nossos jogadores jogavam a mesma coisa do Santana. A mesma coisa, tá? A mesma coisa. O time do Santana corria muito sem a bola, criava pouco com a bola, se cansava rápido e no segundo tempo estava morto. O Daniel Paulista veio e junto com ele veio um preparador físico excepcional. Tanto é que no início a gente até falou, olha, o Remo começou a ter intensidade, porque o Daniel Paulista ele teve muita dificuldade no início em tentar pelo menos equilibrar isso. Ele não conseguia, ele conseguiu. Houve um momento que o Remo dominou adversários fisicamente com o Daniel Paulista. Porque o preparador físico trabalhou isso. Agora a gente não tem, de novo, um preparador físico. Porque o que trabalhava com o Daniel Paulista foi lá trabalhar no esporte com ele. Se tinha alguém daquela comissão técnica do Paraguai que era muito bom, era o preparador físico argentino. Só que ele não quis ficar. Ele não quis ficar. O paraguaio foi mandado embora, horroroso, horroroso. Tanto ele quanto quem defende ele, tá? O Paraguai. E tem gente que defende o paraguaio, tá? Acredite, tem gente que defende o paraguaio, né? Aí a pessoa quer ter razão em outras coisas. Não tem condição, né? Não tem condição, né? O cara defendeu o paraguaio, mano. Mas vamos lá. Voltando. Na época do paraguaio, tinha uma coisa boa que era justamente o preparador físico. Ele ficou com o Santana e isso também fez toda a diferença. Foi mandado, ele pediu para ir embora, né? E aí, o Remo trouxe o que trabalhava na Mucura. Horroroso.
horroroso, 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 muito horroroso, a ponto do velho dos anjos criticar ele. O que aconteceu? O Remo caiu de desempenho, porque corria errado, era a mesma coisa do português, corria errado e tinha um problema. Aí agora, o mesmo problema de novo. Então a culpa não é só do Antônio Oliveira, ele tem muita culpa. Eu acho que se ele sair, sim, as coisas vão melhorar, mas não vai se resolver tudo. Porque o próximo treinador, ele vai ter a mesma dificuldade que o Daniel Paulista teve no início, para poder dar uma equilibrada. E lembrando, teve a pausa, né, do Campeonato Paraense lá. E aí, depois dessa pausa do Campeonato Paraense, né, o Daniel Paulista, ele pôde recuperar a parte física dos jogadores. Depois do jogo contra a equipe do Criciúma, se eu não me engano, o Remo vai ter quase 15 dias de parada ali, não vai jogar, para poder enfrentar o Amazonas, lá no estádio lá de Manaus. Então, o Remo vai ter um período para poder treinar. Isso, pelo menos, é o que vem sendo falado aí. Bom, referente à postagem dos jogadores, né? Postaram lá nas redes sociais, disseram, né, que estão com o treinador, praticamente todos os jogadores. E isso é bom, tá, gente? Isso é bom. Porque a gente, pelo menos, cria uma esperança de que esses caras vão correr por esse treinador no próximo final de semana. Vamos falar um pouco sobre o cálculo, né? Antes da gente falar sobre o Braz aqui nesse canal. O Remo tem 34 pontos. O Remo precisa de 30 pontos para conseguir a classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. São 64 pontos e a pontuação necessária que o Remo precisa para conseguir o acesso. 34 pontos o Remo tem hoje, 30 pontos. 10 vitórias. Ou 9 vitórias e 3 empates. Se o Remo conseguir, por exemplo, 7 vitórias, já não vai ser o suficiente. Tá? Então, de 16 jogos que o Remo tem que ganhar pelo menos metade. Pelo menos metade dos 16 próximos jogos que o Remo tem. Por isso que eu falo da questão do prejuízo de manter o Antônio Oliveira aí, não tendo mais a convicção no trabalho dele. Mas o Marcos Braz deu uma entrevista aí e falou que acredita na reunião lá, no trabalho, na evolução, porque vê com muito otimismo ali uma evolução no trabalho dele. Vamos ver, né? Agora só resta a gente torcer. A verdade é essa. O Remo ainda está no mercado atrás de um centroavante. Mastriani, o nome dele foi negado pelo Marcos Braz. O Thiago Marques foi outro também descartado. O argentino não vem, tá? Graças a Deus, né? Tomara que essa diretoria não fique buscando isso. E o Marcos Braz disse que está trabalhando aí com alguns nomes de jogadores para poder anunciar em breve com a camisa do Remo. Tem que contratar o centroavante, tem que contratar um lateral. Por falar em lateral, rapaziada, deixa eu só dar essa informação aqui que ela é muito importante. Apesar de não ter nada a ver com o Remo diretamente, mas indiretamente tem, tá? O lateral direito, Mailton, o melhor lateral disparado da Série B do Campeonato Brasileiro. Que jogador, cara. Que jogador excelente, de 27 anos. Tanto é que ele tá saindo da Chapecoense para ir para um time de Série A, um time grande de Série A, né? O Mailton, ele tá deixando a Chapecoense, vai fazer muita falta para a Chapecoense. Isso é bom para o Remo, porque é um adversário direto na briga pelo acesso, né? A Chapecoense, quanto mais fraca, melhor. E temos que pensar assim, sim. Temos que fazer nossa parte e pensar assim. E o Mailton vai jogar no São Paulo. São Paulo Futebol Clube, tá? O tradicional São Paulo. Então, é uma baixa importante para a Chapecoense e não deixa de ser uma informação que também nos deixa pelo menos um pouco mais otimista. Mas não adianta nada se a gente não fizer nossa parte, se a gente não ganhar nossos jogos, se a gente não começar a jogar bem. Porque a gente não joga bem, não é futebol vistoso, é que a gente não joga bem mesmo. Tá? O Remo não joga bem. Vamos ver agora com esse treinador, aí com a última oportunidade que ele vai ter, se a gente vai conseguir recuperar isso. Deixa aí seu comentário, quero saber sua opinião, meu amigo, tá? Lembrando que no primeiro comentário fixado tá o link da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, para você fazer sua fezinha. Até o próximo vídeo, tchau.